Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Entre vivos e vivos, entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos. Prezados ouvintes da Rádio Senda Espírita, um órgão de divulgação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, é um prazer para nós, Cristina e eu, estarmos aqui com vocês novamente para mais uma rodada do nosso programa semanal, onde nós tratamos da questão da mediunidade. O nosso programa, como você sabe, tem como título Elo Invisível. E nós estamos aqui para reiniciarmos a nossa tarefa, mas como você pode ainda não nos conhecer, vamos nos apresentando rapidamente. Eu sou Eliomar Borgo Cipriano. E eu sou Cristina Soneguete Simon. Nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação e já tivemos a oportunidade de estar falando aqui da nossa preocupação em usar esse veículo para fazer chegar aos nossos irmãos dúvidas que existem sobre essa questão da mediunidade. Né, Cristina? Nós que convivemos aí no dia a dia do Departamento de Orientação Mediúnica, quantas questões, quantas dúvidas nesses encontros de trabalhadores, nos seminários. Então, é realmente muito providencial que a Federação hoje tenha para nós esse veículo para a gente tentar, né, uma aproximação maior com o nosso ouvinte. O que você fala sobre isso? É uma alegria estarmos aqui reunidos para levarmos essa doutrina adiante, esclarecermos o que for possível na medida do que nós pudermos, né, Eliomar? Porque ela é inesgotável. Inesgotável. Mas veja bem, na semana passada nós falamos do primeiro capítulo da parte 1. Hoje, sobre o que nós vamos falar, Cristina? Hoje continuaremos na primeira parte do livro dos médiuns, falando do capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Ok. E aí, o que você sugere para a gente começar a explorar esse assunto com os nossos amigos aí? Eliomar, o homem, desde que há registro da existência dele na Terra, tem esse gosto pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, não é verdade? Verdade. Existem nas cavernas aqueles desenhos rupestres, sempre mostrando o sol, uma adoração pela chuva. Não é verdade? E Allan Kardec, criterioso, começou a esclarecer isso aí. Então, acreditar em espíritos é parte desse maravilhoso e sobrenatural? É uma coisa assim tão improvável? Ou faz parte da nossa necessidade por sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por isso estar na nossa natureza? Como que você falaria sobre esse título? Por que ele diz maravilhoso e sobrenatural? Ok. Veja bem, Kardec, ele realmente fez uma coisa fantástica. A gente precisa ter tempo para entender. Kardec conseguiu tirar da prateleira um assunto que sempre foi tratado de uma forma meio estranha. Ou era visto como coisa do demônio, ou era como coisa dos santos. Ficava essa colocação. Ou a mediunidade era divinizada, ou era demonizada. Ele vai lá e tira isso desse armário, diz assim, gente, não é nada disso, é um fenômeno humano, precisamos entender. Então, ele vai fazer isso para nós. Ora, a primeira coisa que ele percebe é o seguinte, quando a pessoa se aproxima do médium, e veja que isso é tão verdade que nós vemos isso o tempo todo, a pessoa que se aproxima do médium, e o médium dá uma comunicação, ela tem uma tendência de achar que ela está diante do maravilhoso, do sobrenatural. E daí, um perigo muito grande que Kardec vai colocar. A partir da hora que você começa a achar que isso é sobrenatural, tudo que vier dali você acha que é verdade. Você começa a olhar com pouca crítica. Você pode caminhar para uma superstição. Então Kardec, como ele vem colocar nesse livro dos médiuns, vem despir todos esses
preconceitos, essas ideias que a gente tem, esses paradigmas que a gente tem na cabeça. Então ele vai desmontando tudo de início. Por isso que nós estamos vendo na introdução como é que ele vai colocando, depois no primeiro capítulo, e agora ele vai tratar dessa questão fundamental. Nós precisamos entender, em outras palavras, o seguinte: um espírito desencarnado, tá? A diferença dele para um espírito encarnado é que ele não tem corpo físico, somente isso. Nós, quando somos encarnados, nós já falamos isso, mas vamos estar repetindo, porque as pessoas, nós precisamos ir gravando certas coisas. Nós, encarnados, somos um conjunto: espírito, perispírito, corpo. Desencarnados, somos um conjunto: espírito, perispírito. Então, o espírito desencarnado, ele apenas não tem um corpo físico, mas ele é um ser humano como outro qualquer. Nós temos que parar de achar que ele virou a alma do outro mundo, que ele virou uma coisa extraordinária. Não, é um ser humano com as mesmas dores, as mesmas crenças, as mesmas dificuldades, tudo. Ele só saiu do corpo. Então, tirar essa ideia de maravilhoso sobrenatural. Quando se fala alma do outro mundo, não tem alma do outro mundo, é alma deste mundo, é apenas uma questão de vibração. Não é coisa do outro mundo, realmente. E a questão do sobrenatural, então nós precisamos conversar sobre isso. O que a palavra sobrenatural traz na própria essência da palavra? Sobrenatural, acima da natureza. Uma coisa que está acima da natureza. Ora, um fenômeno, quando ele acontece e se repete várias vezes, ele está claramente demonstrando para nós que ele é um fenômeno natural. O que está faltando? Entender a lei que o rege. Qual é a lei que está por trás desse fenômeno? Quando uma pessoa nunca viu uma levitação, se ela vê um objeto suspender no ar sozinho, ela pode pensar que ela está diante do sobrenatural. Porque ela nunca viu aquilo e só viu uma vez. Ela pode achar até que aquilo é milagre. Mas se ela começar a conviver num ambiente onde tem pessoas dotadas com esse recurso e essas levitações se fazem rotineiramente, automaticamente você começa a perceber o seguinte: se um fenômeno se repete, pode ter até hora marcada, isso nada mais tem a ver com o sobrenatural. Kardec chega a lembrar nesse capítulo uma coisa interessante. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Se há algum tempo atrás, alguém falasse que um dia o homem seria capaz de se deslocar na velocidade que se desloca através dos aviões, voando, as pessoas achariam uma coisa completamente fora de propósito, uma coisa absurda. Hoje é rotina. Toda vez que você tem um fenômeno que pode ser repetido várias vezes, pode ser analisado, acabou o sobrenatural. Não existe mais o sobrenatural. Qualquer fenômeno, seja ele qual for, inclusive os relacionados com a alma. O que Kardec vai tentar fazer não é destruir o respeito que nós devemos ter pelas coisas sagradas, religiosas, mas mostrar que nós temos que ter uma visão sensata e equilibrada. Por quê? Porque se nós não tivermos essa visão, nós vamos cair na questão da superstição. Então, Cristina, com todo respeito, eu vou dizer para você, eu penso que, aqui vai talvez uma crítica que alguém pode não aceitar, mas eu penso que os espíritas estão devendo a Kardec uma leitura mais consciente dessa parte inicial do Livro dos Médiuns. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Eliomar, você sabia que o resultado daquela pesquisa que eu havia falado da FEB sobre a leitura de O Livro dos Médiuns, muitos trabalhadores de dentro das reuniões mediúnicas dizem ter medo dos espíritos. Isso. O que eles fazem dentro das reuniões mediúnicas? Uma sessão de terror, provavelmente. Então aí que me vem. Quando falamos de algo sobrenatural, como você disse, que é além da natureza, nós vamos entender que é uma coisa além de Deus. Nem Deus tem controle.
Pode chegar a esse ponto também, porque... Se é fora da natureza, Eliomar, desculpe um instante, fico eu aqui pensando, é algo que eu não tenho como me defender, como me orientar, como me proteger. Realmente dá medo, realmente remete à casa mal assombrada, realmente remete a todos esses filmes de terror que tem no mercado para quem gosta de sentir medo, não é verdade? Verdade. E mais do que isso, remete também à idolatria do médium. Ah, aí que é o grande perigo e a maior falta de caridade que se pode cometer com o médium. Exatamente. Mas veja bem, a partir da hora que você... Cristina, a gente tem convivido com esse fenômeno, essa dificuldade. Uma pessoa chega na casa espírita precisando de ajuda, de socorro. Aí você vai fazer o atendimento fraterno, que é uma coisa que se faz muito nas casas espíritas hoje. Algumas pessoas, quando você fala alguma coisa e orienta, elas perguntam se você é médium. Elas querem saber se aquilo é um espírito que está falando através de você. Se for, tem um valor. Se é você mesmo, Cristina, ou se sou eu mesmo, Eliomar, que estamos falando, tem outro valor. Isso decorre de onde? Do misticismo, dessas crenças inadequadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E aí vem a outra pergunta que eu queria te falar, porque isso vai fazer com que nós caiamos aonde? Na superstição. Isso. Né? Eu vou acreditar que, porque é um espírito falando, vai trazer a verdade para mim. Isso. Como se o espírito pudesse ler a minha mente, o meu coração, o meu passado, o meu futuro. E nós vimos no primeiro programa, a primeira coisa que Kardec falou foi o quê? Os espíritos nada mais são do que homens que desencarnaram e têm o seu grau relativo de desenvolvimento na inteligência, na moral. Com certeza. Então é apenas uma outra pessoa que está falando. Cabe a qualquer um, ouvinte, prestar atenção, analisar, avaliar, julgar antes de seguir qualquer orientação que venha dos espíritos, assim como nós avaliamos as orientações dos encarnados. Exatamente igual. Desse jeito. Aí eu gostaria, Eliomar, que você falasse para o nosso ouvinte, como que nós vemos a superstição no espiritismo? Rádio Senda Espírita, conectando você com os caminhos do bem. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Para nós, a superstição é quando você tem uma crença, algo que não tem fundamento. Uma pessoa pode dizer assim, que eu, porque tomo passe, sou supersticioso. Ah, você é supersticioso, toma passe. Não, para mim não é superstição. Por quê? Porque eu estudo sobre magnetismo, tá certo? De uma maneira muito séria. Sei que essa energia existe, que essa energia pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Já estudei suficientemente a interação do mundo espiritual com o mundo físico. Sei que existe a possibilidade da atuação dos espíritos encarnados. Então, eu tenho toda uma estrutura lógica, racional, para explicar por que faço aquilo. Agora, se uma pessoa tem uma mania, alguma coisa, e a gente pergunta, por que você faz isso? E ela não sabe sequer explicar, não tem fundamento nenhum, só porque ela soube que é assim, ou porque ensinaram, que é para afastar mal olhado, mau espírito, sei lá o que ela diz, nós poderemos estar realmente diante daquilo que se chama superstição. A superstição, ela não resiste à lógica, às perguntas. O espiritismo, para muitas pessoas, é superstição. Até o dia que o indivíduo começa a estudar o espiritismo, se aproxima. E ele geralmente faz um ar de espanto, mas o espiritismo é isso? Por quê? Porque ele percebe que existe toda uma fundamentação lógica, filosófica. Você tem possibilidade de discutir ponto por ponto, você não é obrigado a aceitar nada. Sobre tudo existe explicação lógica. Não é correto, então, você chamar de superstição uma condição dessa, onde você realmente tem lógica, tem argumentos, tem fatos. Isso deixa de ser superstição. Mas aí vai outra pergunta. Nós vemos
nós ouvimos muitas pessoas falando que são espíritas, mas são de outras religiões, não seguem a codificação de Allan Kardec, não seguem as casas que são adesas à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E aí nós temos sempre aquela necessidade de explicar, mas isso então não é espiritismo. Então eu gostaria de hoje te pedir para esclarecer para o nosso amigo ouvinte qual é a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Ok, essa pergunta é muito oportuna, Cristina. Por quê? Com todo respeito, uma pessoa quando ela se aproxima do espiritismo, ela às vezes traz umas certas dificuldades movidas pelo próprio preconceito que a sociedade ainda tem. Então ela tem medo de dizer que é espírita e ser confundida com determinadas práticas e situações. Então, enquanto ela não adquire uma razoável segurança, às vezes ela acha que está informando bem a pessoa dizendo que ela é espiritualista. Quando eu digo que sou espiritualista, eu não estou dizendo que eu sou espírita nem de longe. Então Kardec vai tratar essa questão, por isso que eu disse, o Livro dos Médiuns é uma sequência do Livro dos Espíritos. Se a pessoa lê o Livro dos Espíritos, quanta dúvida ela já vai estar completamente sanada quando ela entrar no Livro dos Médiuns. Uma delas é essa aí. Kardec, logo na introdução do Livro dos Espíritos, vai tratar da questão do espiritualismo e espiritismo. Então ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa que acredite que existe algo mais do que a matéria, ainda que seja uma crença imprecisa, mas ela já acredita que existe algo mais que a matéria, ela é espiritualista. Porque o espiritualismo está em contraposição ao materialismo. É o oposto de materialismo. Então o indivíduo pode dizer assim: eu acredito em Deus, mas não acredito que tem alma. Ele é espiritualista, porque ele acredita em Deus. Então, desde que o indivíduo tem uma crença de que existe algo mais que matéria, ele é espiritualista. Ora, todas as religiões pregam que existe algo mais do que a matéria. Então, todos os religiosos são espiritualistas. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista é espiritualista. Então, o espírita é espiritualista, o umbandista é espiritualista. Quando você diz que você é espiritualista, você não está dizendo exatamente o que você é. Caberia, se a pessoa realmente entende o que significa espiritualismo, perguntar assim: mas você é o quê? Católico? Você é protestante? Percebe? Porque a palavra espiritualista tem essa conotação, como Kardec coloca lá para nós. Justamente. Mas aí vem uma pergunta a mais, muito interessante. Já que nós falamos de superstição, e já que nós compreendemos aqui que não existe nada de maravilhoso e nem nada de sobrenatural na convivência com o plano espiritual, é da natureza, é normal. O que falta é o quê? Nós nos aperfeiçoarmos, estudarmos e compreender como funciona. Assim como nós fomos aprendendo a usar o ar para transmitir ondas de rádio, não é isso? E outras evoluções mais da tecnologia. Eu gostaria de te perguntar, Eliomar, como você, que é espírita há tantos anos, compreende os milagres? Olha, os milagres, eles têm duas conotações. Quando você quer dizer que um milagre, num sentido, é algo maravilhoso, no sentido assim, de algo extraordinário, nós poderíamos dizer que existem muitos milagres. Nós poderíamos até usar essa palavra. Milagre no sentido assim: nossa, aquilo foi um verdadeiro milagre, quer dizer, foi uma coisa bacana, extraordinária, fora da rotina normal, uma coisa fantástica. Fui naquele show, não é? Que coisa maravilhosa. Você poderia usar um milagre no sentido assim, de uma coisa muito assim, fora da rotina, uma coisa que realmente extasia, coisas assim. Mas o milagre, ele é usado num outro sentido. Ele é usado num sentido teológico, como sendo uma derrogação da lei de Deus, ou da lei natural. O indivíduo, quando ele faz um milagre, ele faz algo que está acima da natureza, é sobrenatural. Aí Kardec vai dizer o seguinte: como pode existir qualquer fenômeno realmente sobrenatural
se ele acontece dentro do contexto da natureza. Então não existe sobrenatural. Na hora que você vai nesse fenômeno, investiga o fenômeno, descobre a causa dele e pode inclusive muitas vezes repeti-lo, acabou o sobrenatural. Com todo respeito, quantas pessoas foram até canonizadas porque realizaram fenômenos chamados milagres? Que fenômenos esses? Viram espíritos, levitaram, promoveram a presença de uma entidade que a gente chama hoje de espírito materializado. A partir da hora que isso pode ser repetido exaustivamente, não há mais que se falar em milagre. O que existe aí é uma lei da natureza até então desconhecida. Então Kardec, com todo respeito, ele é fantástico, ele é um cientista nesse sentido. Porque ele veio desvendar para nós uma lei da natureza que sempre existiu, mas que nunca fora estudada. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Pois bem, Eliomar, mas agora tem outra pergunta que não quer calar. Vamos lá. Posto tudo que você falou, como que nós, espíritas, podemos compreender o João de Deus, o Dr. Fritz, que são esses que um é e o outro foi, né? Médiuns que realizam curas, fazem cirurgias e que fazem coisas consideradas sobrenaturais, porque cortam sem sangrar, sem infeccionar, porque trazem curas. Como que nós compreendemos isso? Muito bem. O Espiritismo, na medida em que ele vai investigar fenômenos dessa dimensão espiritual, ele vai ter que trazer naturalmente a público ou para uma mesa de trabalho a análise de leis que até então eram ignoradas. Uma lei, por exemplo, que é absolutamente ignorada da maioria das pessoas, é uma lei que Kardec vai estudar muito bem, que chama-se Lei do Magnetismo. Kardec, lá no livro A Gênese, vamos avançar por cada pergunta, mas no livro A Gênese, Kardec vai dizer que os milagres, entre aspas, realizados por Jesus, são perfeitamente explicados à luz do magnetismo. Ele está desmerecendo Jesus por isso? Não. Ele está dizendo, Jesus não veio derrogar a lei. Ora, se ele é o criador, o co-criador, não o criador, co-criador do nosso planeta, domina perfeitamente as leis que regem o campo, tanto material quanto espiritual, tinha pleno domínio desses processos. Quando ele realiza certas curas, ele está se utilizando de leis da natureza. Tanto que ele vai dizer o quê? O que eu faço, vocês também podem fazer. O dia que vocês dominarem essas leis, vocês também poderão fazer. É lógico que num grau muito menor você vai ver pessoas fazendo curas, usando exatamente o quê? As mesmas leis que Jesus utilizou. E ele disse isso. Então, a partir da hora que você começa a estudar, é lógico que você vai ampliar, você vai sair do campo da física, da química, da biologia e vai começar a estudar leis que até então eram ignoradas. Uma delas, vou repetir, lei do magnetismo. Se você estudar a lei do magnetismo, você começa a entender como se operam certas curas. Ora, se elas podem, se você pode explicar, e se você pode repetir, pode observar isso em diversas pessoas, onde fica o milagre? Onde fica o sobrenatural? Aí vai virando ciência. Vai virando ciência. Na medida que você vai fazendo isso, o que é sobrenatural vai diminuindo. Mesmo no campo da ciência tinha isso, Cristina. Sim. Não é verdade? A base da ciência é você poder repetir exatamente o fenômeno com os mesmos resultados. Um indivíduo, por exemplo, faz uma determinada coisa e aquilo é considerado, porque é algo desconhecido das pessoas, como sobrenatural. Um cientista vai e estuda aquilo, decodifica aquilo, estabelece exatamente qual a lei, passa a repetir aquilo, pode ensinar as outras pessoas a exercitar aquela prática, acabou o sobrenatural. Mas, Eliomar, não é a cultura
espírita, não é da cultura espírita, nós incentivarmos e nem levarmos esse aspecto com o nome de cura para dentro das nossas casas espíritas, não é verdade? Essa questão, inclusive hoje, né, Cristina, ela bate num outro aspecto importante, que é o seguinte: nós estamos no mundo dos homens. A medicina tem o seu papel. A medicina tem o seu papel. E o médico, ele precisa ser olhado com muito respeito. O médico, para nós espíritas, é um instrumento de Deus. Deus deu ao homem a capacidade de inteligência para quê? Para que ele pudesse promover cada vez mais o progresso e o bem-estar. Então, quantas curas hoje são possíveis de se obter pela pura aplicação das técnicas, do conhecimento que se tem? Então, precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a medicina, como outras profissões, ela tem suas regras, tem sua forma de proceder. Se nós começarmos a fazer práticas inadequadas dentro das casas espíritas, nós estamos sujeitos, inclusive, a entrar no campo do curandeirismo, com as consequências legais que isso vai ter. E hoje, nós espíritas temos que ter essa consciência. Rádio Senda Espírita, conectando você com os caminhos do bem. Então nós orientamos sempre o que? O autoconhecimento, a reforma íntima, a mudança dos pensamentos para que possamos gerar novas emoções e novos comportamentos, porque sabemos que essa é a raiz de nossas doenças, não é verdade, Eliomar? Com certeza. Deixamos as curas, as cirurgias para os médicos, isso. Deixamos as terapias para os terapeutas e ficamos na prática pura e simples da doutrina espírita, com o autoconhecimento e o aprendizado do amor, com certeza, que resolve todos os problemas. Com certeza, mas veja bem, o que nós então, já que você tocou num ponto tão importante, né, tão importante lembrar, nós espíritas, hoje cada vez mais conscientes, sabemos que há um papel, quando a pessoa se apresenta com uma doença, às vezes vem buscar um recurso na casa espírita, há um papel reservado à medicina, há um papel reservado muitas vezes ao terapeuta, como você falou, e há um papel reservado à espiritualidade. O indivíduo, não é, vai tomar o medicamento que o médico prescreveu, vai fazer a sua terapia com o seu psicólogo, ou com o seu psicanalista, ou com o seu psiquiatra, mas isso não impede que ele busque as forças espirituais, que busque as forças que vêm da prece, da fé e tudo mais. Isso tudo, ao invés de serem excludentes, elas são complementares. Isso. Muito bem. Agradeço. Acredito que temos esclarecido algumas questões para os nossos ouvintes. Outras, se não foram, eles poderão formular, ainda que não interagindo conosco, mas você tem lembrado isso, né? Mas eu desejo do fundo do coração que, mais que esclarecendo, nós estejamos instigando mais dúvidas e questões. Por favor, envie suas perguntas www.facebook.com/Senda Espírita. E aqui vamos nos despedindo mais uma vez e até a próxima semana. Agradecemos sua presença. É isso aí. Agradecemos sua presença e até a próxima semana, se Deus quiser. Meios de amparo, certezas também. Médiuns são elos, janelas pra além. A Rádio Senda Espírita apresentou o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.